Gratidão, nos reunimos para louvar a Deus pela história deste sacerdote que, com fé, coragem e amor, compreendeu a dor e o sofrimento humano e, como o coração de Jesus, se entregou até o fim. A cidade de Lavras, nestes 40 anos da fazendinha, recebeu muitas bênçãos com o trabalho zeloso de resgate de nossos irmãos em situação de vulnerabilidade. Graças a um homem que se doou pelo coração de Jesus como deroniano. Também celebramos com alegria o lançamento do livro que resgata sua trajetória, seus ensinamentos e sua missão, perpetuando seu legado de serviço, acolhimento, evangelização e amor. Um livro que nos aproxima mais ainda de um Deus fantástico, ao conhecermos um pouco mais a vida de nosso amado Padre Israel. Que esta Eucaristia nos inspire a seguir seus passos de entrega e generosidade, confiando sempre na providência divina. Com espírito de fé, esperança e gratidão, iniciemos nossa celebração cantando. Chamasses para cá a vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma braça no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Reunimos para celebrar este dia de ação de graças pela vida e obra do Padre Israel, também fazer o lançamento, apresentar o livro, que é fruto de um grande trabalho, de um grande esforço de várias pessoas, de muitas pessoas, e celebrando esses 40 anos da Fazenda. Então, esta celebração ela faz parte de um conjunto de celebrações que nós queremos valorizar e destacar a celebração deste ano. Nós acolhemos a todos aqueles que aqui conosco estão, aqueles que rezam conosco pelas mídias sociais. Acolho aos padres celebrantes, presidente e concelebrantes, e vou pedir que eles possam se apresentar. Padre Joãozinho, diretor da editora SCJ, que publicou o livro do Padre Israel. Padre Antônio Garcia. Padre Joaquim da Fazendinha. Padre Elígio, em Formiga atualmente. Padre Edson, aqui no seminário. Padre Eric, aqui do seminário. Está conosco por aí também o Padre Sebastião, que eu ouvi. E é uma grande alegria, e passo então a palavra ao Padre Joãozinho, que virá presidir a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Boa noite. Quem acordou em Recife está agora aqui, ainda é de dia. Quase que eu digo bom dia. A graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito estejam convosco. Bendito seja Deus. Este dia 11 celebramos sempre a memória do Padre Israel, mas hoje, no dia 11 de julho,
é um pouco especial porque temos também a memória de São Bento, não é? O homem da luta contra o mal, o homem da contemplação, o patrono da vida monástica e contemplativa. Por isso a liturgia caprichou na escolha do Evangelho tirado do livro de São Mateus, e que praticamente é um resumo da vida do Padre Israel. Então preste bem atenção quando chegar o Evangelho e ouça se aquilo que Jesus diz ali não é o que Padre Israel fez e viveu e nos ensinou a viver e fazer também. Vamos iniciar a nossa celebração pedindo perdão de todos os nossos pecados. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos glorificar a Deus com a nossa voz cantando glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nossos
Ó Deus, Pai de todos os dons, fonte de tudo que temos e somos, ensinai-nos a reconhecer os benefícios da vossa imensa bondade e amar-vos de coração sincero com todas as nossas forças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Betsabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Betsabeia, e seus filhos o puseram, com as crianças e as mulheres, sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gesem. Ao chegarem à terra de Gesem, José mandou atrelar seu carro e subiu a Gesem ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a sua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, a sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhe dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda, porque nele confiaram. A salvação vem de Deus. A salvação
coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar e com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nesse crucifixo que está sobre o altar, tem uma medalha de São Bento, que todos nós conhecemos, não é? Hoje é dia de São Bento. Na medalha de São Bento tem uma sopa de letrinhas, não tem? Tanto num lado quanto no outro. É um acróstico, uma composição de letras de uma oração encontrada num missal na Alemanha, muito tempo depois da fundação do primeiro mosteiro beneditino por São Bento de Núrcia. E a oração diz assim: Crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, vade retro satana. Nunquam suade mic vana sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Que nós sabemos em português e rezamos: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu chefe. Vai-te embora, Satanás, não fique me iludindo com conselhos vãos. É mal o que me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. É uma alusão a uma tentativa de envenenamento de São Bento, que vivia numa gruta
ainda como eremita, depois é que ele junta os seus irmãos, escreve uma regra e vive a vida cenobítica, ou seja, comunitária. E ele precisava que alguém mandasse comida para ele lá de cima, não é? E alguém querendo envenená-lo, mandou pão com veneno. E um corvo pegou o pão e levou embora. Então essa é a história que gerou esta oração: bebe tu mesmo dos teus venenos. A vida do Padre Israel foi contra os venenos, não é? Foi um verdadeiro combate espiritual. E falando em combate espiritual, a luta contra toda forma de mal, como viveu São Bento, também viveu Israel. Não é curioso, não é realmente providente que hoje, na primeira leitura, nesse dia 11 de julho, lançando o livro sobre a vida inspirada no coração de Jesus, o legado de Padre Israel, não é curioso que a gente tenha lido a história de um tal Jacó, que lutou com Deus e por isso foi chamado de Israel. El sempre é uma palavra em hebraico que significa Deus. El. Gabriel, Deus que fala. Rafael, Deus que cura. E o Miguel, Deus que luta, Deus que combate. E quem luta com Deus? Israel. E está hoje na primeira leitura falando da história. Já faz dias, quem participa da missa todo dia sabe que faz dias que nós estamos refletindo sobre a história do José, que os irmãos querem vender, e depois ele acaba se tornando governador lá no Egito, acolhe seus irmãos. A história dos filhos de Jacó, que quando luta com Deus no caminho, acaba se chamando Israel. Olha, vou mudar teu nome, agora não será mais Jacó, será Israel. Portanto, quando a gente ouve o nome Padre Israel, é um homem batalhador, não é? Um homem de combate espiritual, um homem que luta contra o mal. A delicadeza providente de Deus na liturgia é muito curiosa, por isso Padre Israel tem muito a ver com São Bento e com aquilo que nós ouvimos hoje no Evangelho, em que Jesus nos dá a dica de como a gente faz para vencer o mal. E o Padre Israel viveu tudo isso aqui que está no Evangelho, né? Quem lê o livro vai perceber testemunho de tanta gente que diz: ele fazia isso, ele fazia aquilo. E de alguma maneira, esse Evangelho de Mateus, capítulo 10, 16 a 23, é a biografia sintética e evangélica do Padre Israel, que a gente tanto ama e admira. Jesus diz ao Padre Israel, ele disse também: eu te enviarei como ovelha no meio de lobos. Aconteceu na vida do Padre Israel isso? Ele teve que enfrentar lobo? Muito lobo. Não vamos dar nome aos lobos, não é? Mas teve que inventar. O Padre Elígio aqui já está dando nota de rodapé para o meu sermão. Teve esse e aquele, não é? Ele conhece muito bem. Outra coisa, então diz assim: Israel, como Jesus falando, eu estou fazendo a nova leitura de Deus falando para o Padre Israel. Israel, lutador, meu soldado e meu guerreiro, eu vou te enviar para o meio de lobos, mas seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Bom, a simplicidade do Padre Israel, a gente não precisa falar sobre ela, concordam comigo? Não pode, ela fica ecoando no nosso coração até hoje. O que muita gente dizia é que faltava para ele um pouco da prudência das serpentes, não é? Mas é por isso que ele se cercou de um monte de serpente, e muitas estão aqui, né? Astutas, gente capaz de administrar, gente capaz de fazer o dinheiro chegar até o final do mês, de escrever um livro e conseguir recursos para manter essa obra belíssima que é a Fazendinha Padre Israel. Então, a sabedoria é escolher pessoas para trabalhar e manter a obra quando eu já estou ausente. Sede prudente, como as serpentes, e simples como as pombas. Olha, para Israel, cuidado com as pessoas, porque
você confia, mas elas vão te entregar no tribunal. Até Jesus. Teve um que foi o Judas, né? Eu não sei quem foi Judas na vida do Padre Israel, quem sou eu para julgar, não é? Mas ele teve que se defender de muitos açoites. E vos açoitarão, tem língua afiada falando de você. Agora está todo mundo falando bem, mas quem viveu com o Padre Israel sabe. E aqui eu não vou colocar nota de rodapé para Delírio, Padre Vitinho, né? Vou colocar. E nem colocamos no livro a gente só fala bem, tá? Só fala bem. Por causa de Jesus sereis levados aos governadores e reis. Como o Padre Israel teve que lutar para dar um estatuto civil também para a fazendinha, e que hoje ela cresce cada vez mais. Não é só questão de igreja, é uma questão que o tempo inteiro está às voltas com prefeitura, governo, não é verdade? E precisa de apoio do Estado, porque está fazendo aquilo que o governo devia fazer, não é? Então, tem a ver com governador e rei, não? E você é convidado a dar testemunho deles diante das nações. Esse é o objetivo do livro, dar testemunho. Agora, quando tiver numa enrascada, Israel, não fique preocupado com o que você vai dizer, porque naquele momento o Espírito Santo vai falar com você. E isso é uma coisa que me chamou a atenção ao ler pelo menos 30 vezes esse livro antes dele ser editado, porque eu tinha que ficar revisando a exaustão. O Padre Israel era de uma simplicidade que às vezes a gente olhava e dizia assim, mas será que Deus vai conseguir agir por meio dele? Ele não é muito simples, não tem muita dificuldade nos estudos, né? Mas diz lá em Mateus 11, o texto do Sagrado Coração de Jesus, eu te bendigo, Pai, porque escondestes as coisas dos sabichões e revelastes aos simples. E o Padre Israel, quando abria a boca, falava direto ao coração. É ou não é? Quem aqui ouviu alguma vez uma homilia do Padre Israel? Levanta a mão. Se eu saísse aqui com o microfone, eu não vou fazer isso, porque essa missa tem que ser breve e nós temos um ato solene depois no final. Se eu saísse aqui e desse o microfone, quem aqui saberia repetir uma frase que ouviu da boca do Padre Israel? Levante a mão. Marcou, não é isso? Marcou. Então, alguém dizia assim, quando eu ouvia o Padre Israel falar, entrando naquela simplicidade na missa, na Matriz de Santana, né? Num retiro, né? No quê? No colégio, ele abria a boca, dizendo palavras muito simples, despretensiosas, de repente saiu uma pérola que a pessoa dizia, vou levar isso para a minha vida. Não foi um homem chamado Israel que falou, foi Deus que falou por meio dele, né? Porque é o Espírito Santo que falará através de vós. Está aqui no Evangelho. Eu não disse que o Evangelho é todo uma biografia melhor do que o livro, né? Esse Evangelho. Mas vocês comprem o livro mesmo assim, tá? Porque tudo isso está lá no livro. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos, etc. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora a minha pergunta para você, o Padre Israel desistiu na metade do caminho ou perseverou até o fim? Tem fotos ali no livro daqueles últimos momentos. A que mais me toca, eu quase coloquei na capa, né? É a foto dele já em estado terminal de câncer, sorrindo. Está no livro, essa foto. Está lá dentro. É uma foto que faz a gente... Quando você for ler o livro, leia o livro, mas também fique olhando para as fotos e fique olhando. Foram cuidadosamente selecionadas, algumas a gente nem sabia mais onde estava, descobrimos e agora estão eternizadas no livro. Tem 2 livros, né? Essa já sem cabelo, né? E ainda sorrindo, né? Aquele que perseverar até o final será salvo. E olha, se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Ele não precisou ir para outro lugar. O Padre Léo, que é primo irmão de obra do Padre Israel, teve que ir para outra cidade.
São João Batista, que na minha cidade natal não tinha lugar para uma fazenda de recuperação de dependentes químicos. Então encontraram um lugar para ele, bem longe, bem longe. Mas Israel não teve que ir para outra cidade, ficou em Lavras. Acho que a cidade deve ter muito orgulho disso. Em verdade vos digo, e repete a palavra Israel na homilia. Muito raro ter uma palavra que repete na primeira leitura e no Evangelho. Não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, a biografia narrativa do Padre Israel, que hoje será lançada, é mais do que um livro de curiosidades, é um verdadeiro testamento espiritual narrado por pessoas que ouviram, que falaram, que conviveram, não é? Depois você vai ler. Alguém aqui já leu? Não, estava escondido ainda? Estava escondido ainda, né? É o mistério escondido que hoje vai ser revelado. Depois da missa, no lançamento oficial, a gente conta um pouquinho mais de coisas. Agora eu quero convidar você a ficar de pé, não? Em espírito orante, nos unirmos agora em prece. Celebrando esta Eucaristia em ação de graças, pelos 40 anos de missão do Padre Israel e pela publicação do livro que preserva sua memória e ensinamentos, elevemos com fé nossas preces ao Senhor. Pela Igreja de Deus, para que, conduzida pelo Papa Leão XIV e por nossos pastores, continue sendo fiel testemunho do Evangelho, promotora da paz e da justiça no mundo, rezemos ao Senhor. Pelos governantes e autoridades públicas, para que, iluminados pelo Espírito Santo, promovam políticas que dignifiquem a vida humana e cuidem com responsabilidade do bem comum, rezemos ao Senhor. Pelos que sofrem no corpo e no espírito, especialmente os pobres, os doentes, os excluídos, perderam a esperança, para que encontrem consolo e força no amor de Deus e na solidariedade dos irmãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade reunida em fé, para que, fortalecida pela palavra e pela Eucaristia, saiba viver a caridade e o serviço, seguindo os exemplos de dedicação e amor deixados pelo Padre Israel, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Em ação de graças pelos 40 anos de missão do Padre Israel, por tudo que ele plantou, edificou e abençoou nesta comunidade e além dela, que seu legado continue a frutificar e inspirar gerações, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela alma do Padre Israel, para que, acolhido na luz eterna de Deus, continue intercedendo por nós todos, e pela fazendinha, obra de fé que ele deixou como sinal de amor e serviço ao reino, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso, Senhor, nós vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor.
A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Vamos rezar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, ao oferecermos este sacrifício de louvor pelos benefícios recebidos, humildemente vos pedimos atribuir à glória do vosso nome o que a nós, sem mérito algum, nos concedestes. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai de misericórdias e Deus fiel. Pois nos destes vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia, para com os pequenos e os pobres, os doentes e os pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de vossa glória, cantando sem cessar. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Por isso, nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifiqueis estes dons do pão e do vinho, para que eles se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo,
No fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso querido Papa Leão XIV e o nosso querido Bispo José Eudes, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo que adquiriste para vós. Abri nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os servamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime com uma nova esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Padre Israel, dos nossos irmãos falecidos e de todos aqueles cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-nos também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires, São Bento e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé, que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, provai e vede como o Senhor é bom, como o Senhor faz maravilhas, é maravilhoso. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minha vida com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do teu luz. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor,
dia abatido e precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração, e então sinto o céu dentro de mim. Eu não comungo porque eu mereço, e se eu sei, ó meu Senhor, eu comungo por preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Ó Deus, que nos destes como alimento espiritual o sacramento salutar do vosso Filho, que vos oferecemos em ação de graças, confirmai-nos com os dons da fortaleza e da alegria, de tal modo que servamos com maior dedicação e mereçamos receber novos benefícios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Nesse momento, nosso ministério vai cantar uma das músicas preferidas do Padre Israel. Não, não há, não, não há. Você pode acompanhar a letra na última página do nosso folheto. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Minha tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus.
a tristeza, nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Não há mal que me possa vencer. Não seria eu se não cantasse uma canção, né? Sabia que isso ia existir. E eu escolhi uma canção que eu fiz em 2007, 2006, 2007. E o Padre Israel faleceu em 2010. É bem provável que ele tenha escutado essa canção. E nós estamos no Jubileu da Esperança. A música fala sobre esperança. E acho que a música traduz um pouco a vida do Padre Israel. A última estrofe eu compus pensando no Padre Léo, mas podia tranquilamente ser a história do Padre Israel. O refrão, vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará. É uma frase que o Padre Deon teria dito num encontro, quando tudo estava muito ruim na vida dele, para acabar. Então, os jovens alunos, ex-alunos diziam, vamos fazer cair fogo do céu, vamos. O Padre Deon diz, vamos orar e agir. Acho que é a grande mensagem do Padre Israel. Orar, sempre sem desanimar, mas agir. Ajudar Deus a nos ajudar. Mas a música a gente não explica, que complica. A gente canta. E aí no seu coração, você faz a sua memória do Padre Israel e também o seu compromisso de orar e agir sem desanimar e sempre manter viva a esperança. Me empresta o violão? E essa eu vou falar só violão e voz, senão eu vou atrapalhar vocês. Esperar contra toda esperança, com a fé que na dor não se cansa, acreditar no milagre escondido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Quem não tem sua cruz, seu espinho, triste é quem quer levá-la sozinho. Mas Jesus nos leva em seus braços. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar e agir, e Deus fará o resto.
Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Há momentos em que tudo é escuro, não se vê horizontes na estrada, mas a fé pode ver adiante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Sei de alguém que viveu na alegria, mas na dor encontrou vida plena. A lição que deixou é tão clara: creia em Deus, busque as coisas do céu. Vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. É bem Israel, né? Vamos orar e agir. Parece que eu estou ouvindo. Vamos orar e agir, e Deus fará o resto. É isso aí. Gente, a missa está acabando. Depois vai continuar o nosso ato solene. Eu vou passar o microfone para o padre Vitinho. Mas todos são convidados a conhecer a obra Padre Israel, uma vida dedicada ao coração de Jesus, um legado de amor. Eu recebi agora, né? Estou folheando, porque a gente vê no computador, mas não é a mesma coisa. Pegar o livro na mão é uma outra experiência, né? Leve, venda ao menos 20, cada um, né? Para ajudar essa obra maravilhosa. E também eu trouxe o livro mais recente da editora SCJ, que publiquei junto com o Padre Zezinho e com o Padre Fábio Marinho, aquele mal educado da internet. Você já deve ter visto ele por aí, né? Você conhece, né? Esse daqui, ó, O Rumo e o Prumo. Então, quem se interessar, eu arrumei uma vendedora também, que é a Márcia. A Márcia está ali com a Adélia, que é a irmãzinha dela, que reza o terço todo dia comigo. E elas vão ter também, junto com a Maísa. Cadê a Maísa? Maísa já fugiu? Ah, tá aí. A Maísa tem isso aqui, ó. É a nova iniciativa da editora SCJ, que é a Biblioteca do Coração. Tem alguns aqui que já são associados. Você recebe em casa. Se o seminário fizer um polo aqui, a gente manda, Padre Eric, né? Então, cada mês você recebe um box como esse, com uma obra cuidadosamente preparada. Esse ano nós estamos publicando as obras do Padre Deon. Esse daqui eu vou dar de presente para o padre que nos acolhe aqui, que é o Padre Eric. Você já é sócio? Já é? Então não vai... A casa já é? Mas então vai ficar de presente, daí você faz chegar em quem... Então é o seguinte, por exemplo, esse mês, acabei de receber, né? Você vai abrindo, tudo aqui é para abrir, é tudo muito bonitinho, né? E aí tem o livro do mês, que é do mês de julho. Nós estamos no mês de julho já? Já é julho? Então tem uma carta, sempre uns brindezinhos, e é o volume 3 do Ano com o Coração de Jesus, do Padre Deon.
Já estamos terminando, hoje de tarde ainda no caminho de Belo Horizonte para cá, trabalhei no volume 4, são 4 volumes de um livro. Padre Deon, nós vamos completar ao menos 10 livros publicados por ele. Vida Interior, o Mês do Coração de Jesus, Mês de Maria, Vida Interior, é uma maravilha. E vai atar ali um bilhetinho, quem quiser pode falar com a Márcia também e com a Adélia, que elas já são sócias aqui da Biblioteca do Coração. Toda a renda disso é para a construção, para fazer padre. Sabe que essa editora SCJ, do Sagrado Coração de Jesus, ela começou há muitos anos, em 1929. Ninguém aqui era vivo. Mas vocês sabiam que o padre Pascoal Lacroix passava por aqui vendendo livro de casa em casa, sabe para quê? Para construir seminário. E boa parte do seminário aqui de Lavras foi construído assim. Não só o de Lavras, né? O último foi de Curitiba ainda, onde hoje é ESIC. Mas o seminário de Corupá, todo mundo pensa, veio dinheiro da Alemanha. Que jeito, na Segunda Guerra Mundial estava tudo destruído. Veio da Alemanha não, veio desse apostolado vendendo livro. E agora nós continuamos fazendo a mesma coisa. Sabe que quando o Padre Deon morreu, há 100 anos, 1925, estamos em 2025, não é? Ele morreu no dia 12 de agosto, esse ano nós vamos celebrar isso em alto estilo. Esse daqui é o seminário deonista, tem que celebrar isso de uma maneira muito especial. Quando ele morreu, ele morreu na Bélgica, ele foi levado para a França, onde ele tinha nascido, onde ele tinha trabalhado, em São Quintino, e o bispo que celebrou o funeral dele começou a homilia assim: caiu a caneta das mãos cansadas que há 40 anos escreviam sem cessar, né? Por isso o Padre Deon é conhecido como um homem com uma caneta na mão, e nós continuamos fazendo isso. É por isso que estamos aqui publicando livros, né? Preservando a memória, porque quem preserva a memória constrói a história. Vamos ficar de pé? Então, só para nós nos orientarmos, após a bênção, a gente aguarda um pouquinho, é só o tempo da gente organizar, e depois então nós vamos passar para a parte da cerimônia de lançamento, testemunhos, algumas partilhas de alguns que participaram e são muito importantes em toda a vida do Padre Israel, mas de modo especial na construção, na elaboração desse livro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria, seu esposo São José e de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, permaneçamos em paz e o Senhor esteja conosco. Então destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem frustrar meus sonhos, e fazer desistir. Mas quem vai apagar o fogo que há em mim? Cada promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos.
Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele me